Seguindo com a leitura do tópico Tentativas de Modernização na Administração Pública Brasileira, o Decreto-Lei nº 200 de 1967 e o PND, Plano Nacional de Desburocratização. Muito importante é observar que, para muitos intelectuais brasileiros, o Decreto-Lei nº 200 de 1967 é o início da administração gerencial no Brasil. Leremos sobre isso posteriormente. Administração Geral e Pública. Autoria do professor Augustinho Paludo. Vamos avançar. Frederico Lustosa da Costa, ilustre doutor da Fundação Getúlio Vargas, nos relata a importância do Decreto-Lei nº 200 de 1967. Constitui-se numa espécie de lei orgânica da administração pública, fixando princípios, estabelecendo conceitos, balizando estruturas e determinando providências. O Decreto-Lei nº 200 se apoiava numa doutrina consistente e definia preceitos claros de organização e funcionamento da máquina administrativa. Em primeiro lugar, prescrevia que a administração pública deveria se guiar pelos princípios do planejamento, da coordenação, da descentralização, da delegação de competência e do controle. É nesse contexto que vem inscrita a nota de rodapé, considerando que, para a Fundação Carlos Chagas, o Decreto-Lei nº 200 trouxe a desconcentração administrativa como medida principal. Em segundo lugar, estabelecia a distinção entre a administração direta, os ministérios e demais órgãos diretamente subordinados ao presidente da República, e a administração indireta, constituída pelos órgãos descentralizados, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. É aqui, na administração indireta, que ocorreu a evolução da flexibilidade, a evolução da tecnocracia. Em terceiro, fixava a estrutura do Poder Executivo Federal, indicando os órgãos de assistência imediata do presidente da República e distribuindo os ministérios entre os setores político, econômico, social, militar e de planejamento, além de apontar os órgãos essenciais comuns aos diversos ministérios. Em quarto, desenhava os sistemas de atividades auxiliares, pessoal, orçamento, estatística, administração financeira, contabilidade e auditoria e serviços gerais. Em quinto, definia as bases do controle externo e interno. Em sexto, indicava diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos e, finalmente, estatuía normas de aquisição e contratação de bens e serviços.
Decreto-Lei número 200, de 1967, um passo gigantesco para a evolução administrativa brasileira, rumando em direção à evolução das políticas públicas. As fundações eram ligadas aos serviços sociais e científicos, enquanto as empresas públicas e sociedades de economia mista viabilizavam o grande projeto de industrialização, iniciado nos anos 1940, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e fortalecido nos anos 1950, com a criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. 1952 foi o ano de sua criação. Petrobras, criada em 1953, e Telebrás, criada em 1972. Segundo Luciano Martins, os governos militares perderam o controle da expansão do setor paraestatal semi-independente. 60% das empresas públicas, fundações, autarquias e empresas estatais existentes foram criadas entre 1966 e 1976, cobrindo justamente o período do milagre econômico, período em que, em 1973, o Brasil cresceu a sua economia em 14%. O milagre econômico cedeu entre 1968 e 1973. É interessante, o Brasil sempre se desenvolvendo tardiamente. O milagre econômico brasileiro veio justamente no final dos anos dourados do capitalismo global. Politicamente, a Constituição de 1967 trouxe a reforma tributária, concentrando os recursos na União e deixando os estados e municípios com poucos recursos e dependentes de transferências voluntárias da União. Concentração de recursos na União Federal e, por consequência, enfraquecimento dos estados-membros e dos municípios, portanto, enfraquecimento da Federação Brasileira. Era um período autoritário. O planejamento ganha força nos governos militares e a Secretaria de Planejamento, CEPLAN, passa a ser a agência central, responsável também pelo sistema de contabilidade e auditoria interna. A CEPLAN tinha unidades de atuação junto aos ministérios, autarquias e fundações públicas e um departamento específico para o controle das estatais. Atenção! No período militar, a CEPLAN, Secretaria de Planejamento, passa a ser a agência central. A CEMOR, Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa, passa a ser a agência para reformas. E o DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, limita-se a atuar na área de recursos humanos. No regime militar, percebe-se uma dupla característica: uma forte centralização de poder e de recursos no nível federal e uma descentralização no nível administrativo, através da administração indireta,
Descentralização funcional. Descentralização especializante é a lógica da administração indireta. A administração indireta era mais ágil e podia contratar diretamente quadros de pessoal sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. A reforma realizada pelo Decreto-Lei nº 200 de 1967 promoveu a centralização política e de recursos financeiros na União Central, na União Federal, União Central, e promoveu a descentralização administrativa. Decreto-Lei nº 200 de 1967 promoveu a centralização política e de recursos na União Central e promoveu a descentralização administrativa.